Bom dia, pessoal. Essa aula será sobre latches e flip-flops, que corresponde ao capítulo 8 do nosso material. Para essa aula, é necessário o conhecimento de álgebra de Boole e de mapas de Carnot. E nós vamos ver latches, flip-flops e o flip-flop mestre-escravo. Até agora, nós vimos circuitos combinacionais, como, por exemplo, os conversores de código, codificador, decodificador, multiplexador, demultiplexador, e os circuitos aritméticos, em que as condições, as combinações das entradas determinavam os valores das saídas. Vamos ver a partir de agora os circuitos sequenciais, em que a sequência das entradas determina a condição das saídas. Vamos começar com o latch SR. Nós temos aqui dois inversores, um ligado nas costas do outro. Eles estabelecem uma condição estável de sinais. Se Q for 0, Q barrado será 1. 1 para Q barrado invertido resulta em Q igual a 0. Bom, esse mesmo circuito pode ser implementado com portas não ou. Só que agora nós temos duas entradas adicionais, S e R. Só que nós vamos desenhar isso um pouquinho diferente. O jeito está aqui, em que a gente virou a porta não ou de baixo. Vamos aplicar algumas combinações nas entradas e analisar o circuito. Então vamos começar com S igual a 1 e R igual a 0. S igual a 1, teremos então 1 ou alguma coisa resultando em 1. Invertido nos dá 0. 0 ou 0 do R nos dá 0 invertido, resulta em 1. Que está marcado aqui. Esse 1 da saída Q é mantido mesmo que o S passe para 0. Veja, o 1 aqui resulta em 1 ou alguma coisa, 1, invertido 0. 0 ou 0, 0, invertido 1. Então, o 1 está mantido. Indicado aqui. Vamos fazer agora o inverso. Vamos colocar S em 0 e R em 1. 1 ou alguma coisa resulta em 1, invertido 0. 0 aqui com o 0 do S resulta em 0, invertido dá 1. Então, teremos 1 no Q barrado. Se o R passar para 0, esse 1 continua mantido, porque ele estando aqui, nós temos 1 ou alguma coisa, 1, invertido 0. 0 com o 0 do S, 0 invertido, dá 1. Que está sinalizado aqui. Então, o que a gente observa? Que essas duas condições de entrada de SR iguais a 0 têm saídas diferentes. Na verdade, as saídas correspondem aos estados anteriores. Então, a gente pode entender que o S serve como um set, ou seja, serve para setar, levar para 1. Então, se o S está em 1, a saída Q vai para 1. A gente está setando. E o R, vamos entender como um reset. Ou seja, se o R está em 1, a gente está resetando a saída. A saída vai para 0. E o 0, 0 simplesmente mantém o que estava na condição anterior. Bom, a condição 1 e 1 não é permitido nas entradas. Aqui, se a gente coloca 1 e 1, nós vamos ficar com 1 ou alguma coisa, 1 invertido a 0. 1 ou alguma coisa, 1 invertido a 0. Então, nós temos 0 e 0. 0 para Q e 0 para Q barrado? Não pode. Bom, vamos juntar essas condições anteriores e montar uma tabela. Veja, se o S for 1 e o R for 0, independente do que a gente tinha na saída Q, a saída Q futura se torna 1.
Então a gente coloca aqui que S igual a 1, R igual a 0, Q se torna 1. Vimos também que se S for igual a 0 e R igual a 1, indicados aqui, Q se torna 0. S e R iguais a 0, a gente mantém o que tínhamos na condição anterior. E não é permitido colocar 1 e 1 nas entradas. Vamos pegar essa tabela e compactá-la. Então aqui a gente tem S, R e o Q. Q mais, que é o estado seguinte. Então se a gente tem 0 e 0, o que acontece? O estado seguinte é igual ao estado anterior. Em outras palavras, é mantido. 0 e 1, estamos resetando. Se estamos resetando, a saída vai para 0. 1 para S e 0 para R significa que nós estamos setando. Se estamos setando, a saída vai para 1. 1 e 1 não é permitido. Essa, então, é a tabela de operação do LET SR. Vamos pegar essa tabela e analisar de forma contrária agora, que é a tabela de transição. Aqui nós temos o estado atual e o estado seguinte. Se o estado atual é 0 e o estado seguinte é 0, nós podemos pensar em duas coisas. Eu posso pensar em manter. Está sendo mantido 0 e 0. Então deveríamos colocar na entrada, para ser mantido, a gente tem que colocar nas entradas 0 e 0, que é o que está aqui. Então a gente teria 0 e 0. Porém, eu posso pensar também que eu estou querendo levar para 0, mesmo que já esteja em 0. Então, levar para 0, eu estou mandando resetar, levar para 0. Então, estou querendo 0 e 1. Ou seja, eu posso ter 0 e 0, que significa manter, ou eu posso ter 0 e 1, que significa resetar. As duas condições resultam na saída 0. Como tanto faz para R, colocamos essa indicação aqui, tanto faz. Se a saída estava em 0 e eu quero levá-la para 1, eu quero setá-la. Para setar, o S tem que ser 1 e o R tem que ser 0, que é a opção aqui. De forma contrária, essa saída está em 1 e queremos levá-la para 0, nós queremos resetar. Então, queremos resetar. Portanto, o R tem que ser igual a 1. Se a saída está em 1 e eu quero tê-la novamente em 1, eu posso pensar em manter. 1, 1. Manter é o quê? 0, 0 para as entradas. Então, eu colocaria 0, 0 aqui. Mas eu posso pensar de forma diferente. Eu quero que a saída vá para 1. Se ela vai para 1, eu tenho que mandar setar, que é o que está aqui. Então, eu precisaria de 1, 0. Então, 1, 0, setar. 0, 0, manter. Essas duas condições são válidas aqui. Portanto, tanto faz e 0. Podemos também montar o LET SR a partir de portas não E, como temos aqui. Então vamos ver dois exemplos. S igual a 1 e R igual a 0. 1 invertido resulta em 0. 0 invertido resulta em 1. 0 e qualquer coisa resulta em 0, invertido dá 1. 1 e 1, 1, invertido dá 0. Que é a condição de setar, de levar a saída para 1. Vamos ver agora a condição de resetar, ou seja, de levar a saída Q para 0. Se colocamos 0 em S e 1 em R, invertido nos dá 0 e invertido nos dá 1. Muito bem. 0 e qualquer coisa resulta em 0, invertido dá 1. 1 e 1, 1, invertido dá 0. Então, fizemos um reset na saída. A saída foi para 0. A tabela de operação, portanto, é exatamente a mesma. Quer seja implementado com portas não E ou implementados com porta não OU, o símbolo vai ser o mesmo.
vai ser esse que está aqui, onde nós temos as duas entradas SR e as duas saídas Q e Q barrado. Vamos ver uma aplicaçãozinha bem simples para esse LET SR. Quando a gente joga uma bola no chão, essa bola vai pular algumas vezes. Ela vai ricochetear algumas vezes. Isso também acontece com uma chave, como um interruptor de luz. Então, se a chave sai da posição 1 e vai para a posição 2, ela não simplesmente fecha na posição 2. Ela bate na posição 2, volta um pouquinho, a mola vai puxar de volta, vai bater um pouquinho, até estabilizar. Isso, numa lâmpada, por exemplo, não tem efeito nenhum. Mas no circuito digital, isso pode ter um efeito, pode ser problemático. Para isso, a gente precisa tirar esse ricocheteamento. E esse circuitinho faz isso. Bom, vamos monitorar então os pontos S e Q. Vamos admitir que a chave está saindo de 1 e indo para 2. No meio do caminho, a gente tem nada ligado aqui, portanto, nós temos VCC, nível 1 aqui, consequentemente 0 aqui. E a mesma coisa em cima. 1, invertido, 0. Então, temos 0 e 0. A partir do momento que a chave tocar em 2, nós teremos 0 aqui e S se torna 1. Então, que é exatamente o que está aqui. A partir do momento que a chave fechar, o S se torna 1. A chave pode ricochetear, ela pode bater e voltar um pouquinho, ou seja, vai abrir de novo. Se vai abrir de novo, 1 aqui, 0 aqui, que é o que nós temos nesse ponto. Novamente a chave vai fechar, vai abrir, vai fechar e vai estabilizar. Então, num circuito digital, a gente tem essas mudanças. Para eliminar isso, esse circuitinho resolve. Porque a partir do momento que S se tornar 1, a gente está setando. Se está setando, a saída vai para 1. E ela assim permanece. Ou seja, a saída só irá para 0 a partir do momento que a gente pegar a chave e trazer até a posição 1, que vai fazer exatamente o papel invertido da posição 2. Nos circuitos anteriores, cada vez que a gente tem mudanças nas entradas S e R, o LET está funcionando. Pode ser que nem sempre isso seja necessário ou desejado. Então foi criado o SR síncrono, com essa entrada adicional aqui, que a gente chama de clock, e representa por CLK. Se clock for igual a 0, teremos 0 e alguma coisa 0 invertido a 1. 0 e alguma coisa 0 invertido a 1. Então, 1 e 1 significa que o que está aqui fica preservado. Então, clock igual a 1, as entradas estão inibidas. Se o clock for para 1, se essa entrada for para 1, nós vamos ter 1 e S vai permanecer, vai sobrepor o valor de S. Por exemplo, se S for 0, 0 e 1, 0. Aqui, se o clock está em 1, ou seja, está habilitado, e o reset, digamos, esteja em 0, 1 e 0, 0. Se o reset fosse 1, 1 e 1, 1. Então, quando o clock está em 1, R e S tem valor. Quando o clock está em 0, 0 e alguma coisa dá 0. 0 é uma coisa dá 0. Ou seja, o clock em 0 inibe as entradas. Então, clock igual a 0, nada funciona. Se nada funciona, a informação anterior é preservada. Que informação é essa? Os valores das saídas Q, que é barrado. Se clock está igual a 1, significa que as entradas estão funcionando. Então, se elas estão funcionando, e se a gente tiver, por exemplo, S igual a 1 e R igual a 0, estaremos setando a saída. O símbolo para esse é parecido com o símbolo anterior, só que foi adicionado
aqui a linha de clock. Vamos fazer uma análise de formas de onda. Temos aqui, então, sinais que foram aplicados a esse clock. E na linha horizontal nós temos o eixo do tempo. Então vamos ver o que está marcado aqui em azul, o trecho 1. Observe que o S está em 1 e o R está em 0. Estamos, portanto, mandando setar. Então a saída vai para 1. Observe que nesse trecho 1, o clock está em 1, ou seja, o clock está funcionando. Então, clock funcionando, 1 e 0, estou mandando setar. Mandando setar, a saída está em 1, que é o que está aqui. Nesse período, o clock está em 0. Estando o clock em 0, as entradas são ignoradas. Portanto, a saída está preservada, a saída está mantida. Aqui nesse trecho 2, o clock está em 1. Se o clock está em 1, as entradas vão funcionar. Então a gente observa 0 para o S e 1 para o R. Estou mandando resetar. Resetar significa a saída vai para 0. Logo em seguida temos 0, 0. 0, 0 significa manter. Está mantido. Aqui o S vem para 1 e o R está em 0. Está mandando setar. Setar é ir para 1. A saída foi para 1. Esse trecho aqui, entre 2 e 3, o clock está em 0. Se o clock está em 0, a gente ignora o valor das entradas. No trecho 3, o clock está em 1. Se o clock está em 1, ele está funcionando. Se está funcionando, a gente olha as entradas. 0 e 1, estamos querendo fazer um reset. Reset, a saída vai para 0. Nesse trecho aqui, as entradas são ignoradas. Por quê? Porque o clock está em 0. No trecho 4, o clock está em 1. Se o clock está em 1, a gente tem que observar as entradas. Ops, temos um problema. As duas entradas estão em 1. Então, nós temos uma condição imprópria de operação. Nós não podemos ter isso. Assim que termina a condição imprópria de operação, nós temos 1 e 0. 1 e 0 está mandando setar. Setar, saída fica em nível alto. Tá aqui. Logo em seguida, nós temos 0, 0. 0, 0 significa preservar. Está preservado. Logo em seguida, acaba o clock. Se acaba o clock, a informação é preservada. As entradas S e R são chamadas entradas síncronas, porque elas dependem do sinal de clock. Existem também as entradas assíncronas, isto é, que não dependem do sinal de clock, que seria set ou preset e clear ou reset. Observe que elas têm essas barrinhas em cima, o que significa que elas são ativas por 0. Elas funcionam quando o nível for 0. Assim, se as duas estiverem em 1, como está sendo indicado aqui, significa que as duas estão inativas. Se o set for igual a 0 e o reset em 1, significa então que o set está ativo, porque ele está em 0. Observe que 0 e qualquer coisa aqui resulta em 0, invertido dá 1. Então, uma vez que o set esteja ativo, ou seja, quando ele for 0, a saída vai para 1. Da mesma forma, se o set está em 1, porém o reset está em 0, então o reset está ativo. 0 e alguma coisa dá 0, invertido dá 1. 1 e 1 resultam em 1, invertido dá 0. E a condição proibida é a dos dois em 0, porque não é possível setar e resetar ao mesmo tempo. O símbolo para essa porta seria esse que está aqui. Como essas entradas set e reset, ou preset clear, são ativas por 0, a gente sinaliza isso colocando essas bolinhas aqui para indicar inversão.
isto é, para indicar que são ativas por 0. Vamos fazer um exercício. Aqui a gente vê que na condição inicial, a linha reset está em 0. Eu não preciso olhar as outras linhas nem o clock. Se essa linha está em 0, significa que a gente está resetando o LED. Portanto, a sua saída está em 0. Entre o intervalo 1 e o intervalo 2, o reset não está funcionando, nem o set. Da mesma forma, as linhas SR estão em 0 e o clock está em 0. Quer dizer, o clock em 0, nada vai funcionar. Nesse intervalo 2, o clock está ativo. Como o clock está ativo, a gente observa as linhas de entrada. Nós temos 0 e 0. Significa manter. Então, como a saída estava em 0, mantém, continua em 0. Nesse tempo aqui, nós temos S em 1 e R em 0. Estamos mandando setar. Portanto, a saída vai para 1. Logo a seguir, nós temos 0 e 0. Significa manter. Estava em 1, mantém em 1. Aqui, o clock acaba. Como o clock acaba, nada nesse intervalo vai afetar o LED. No intervalo 3, o clock está ativo. E quando o clock está ativo, a gente observa as entradas, que são 0 e 1. Está mandando resetar. Portanto, a saída vai para 0. Entre o intervalo 3 e 4, o clock está em 0. Se o clock está em 0, significa que a informação é mantida. Significa que estava em 0, continua em 0. No tempo 4, a linha de set foi para 0. Portanto, a linha de set ativa. Lembrando que ela não depende do clock. Então, setou, a saída vai para 1. Aqui ela termina e anula e para o seu efeito. Muito bem. Nesse tempo indicado aqui, que o clock está em 1, a gente observa as entradas. 1 e 0 seria para setar. Como a saída já está em 1, nada acontece. Conhecido o latch SR, vamos conectá-lo dessa forma e aí a gente tem o latch D. O S é o próprio D e o S barrado, ou seja, o D barrado vira o R. Então, observa, se a gente coloca 0 aqui na entrada, significa que a gente não está atuando no S, só que 0 invertido dá 1, estamos atuando no R. Atuar no R significa resetar, significa a saída vai para 0. Então, colocamos 0 na entrada, apareceu 0 na saída. Da mesma forma, se D for igual a 1, teremos 1 em S, mandando setar. 1 invertido dá 0, não faço nada no reset. 1, 0 manda setar, portanto a saída vai para 1. Então a saída ficou igual à entrada. Então, nós temos de forma resumida aqui. O que a gente coloca em D é o que tem na saída, independente do que tinha antes. Então, se D está em 0, saída se torna 0. Se D está em 1, saída se torna 1. A gente pode entender D como direto, isto é, o que colocou na entrada é o que vai aparecer na saída. Dessa forma, a tabela de transição fica: se D for 0, saída é 0. Se D for 1, a saída é 1. Puro e simples. Então, vamos pensar na tabela de transição. O que a gente tinha na saída e o que a gente terá na saída. Então, se a gente tinha 0 e se a gente quer 0 na saída, o D tem que ser igual a 0. Se a gente tinha 0 e quer 1, a gente
gente coloca 1 na entrada. Se tinha 1 e quer 0, a gente coloca 0 na entrada. Se tinha 1 e quer continua 1, a gente põe 1 na entrada. Então, o que se tem em D é o que se tem na saída. E o símbolo para esse let é o que está aqui. Então, de novo, D de direto. O que colocou na entrada é o que a gente tem na saída. Vamos pegar 2 lets do tipo D, 1 e 2, e vamos interligá-los dessa forma. Essa linha de clock liga diretamente no primeiro e invertido no segundo. A gente observa o seguinte, que se clock for igual a 1, significa que esse let 1 está ativo, porque 1 no clock o torna ativo. 1 invertido dá 0, então esse aqui está inativo. O let 2 está inativo. Da mesma forma, quando o clock se tornar 0 na entrada, o let 1 para de funcionar. Em compensação, 0 invertido dá 1, o 2 para de o 2 começa a funcionar. Se ele começa a funcionar, ele pega na sua entrada o que está na saída do 1 e coloca na sua saída. Então significa que o 1 vai ficar funcionando enquanto o clock estiver em 1. Na hora que o clock passa para 0, o 1 para de funcionar e começa a funcionar o 2. Então a última informação capturada pelo 1 é a informação que o 2 vai capturar e vai apresentar. Vamos fazer um exercício. De novo, o horizontal é o diagrama de tempo. Aqui, clock está em 0. Enquanto o clock estiver em 0, só está funcionando o 2. Então, o que tem na saída do 2 é o que tinha anteriormente em 1. Muito bem. Aí o clock se torna 1. Quando o clock se torna 1, o let 1 começa a funcionar. Então, o que for colocado na sua entrada vai aparecer na sua saída. Então, o que for colocado na entrada do let 1 é o que vai aparecer na saída do let 1. Quando o clock passar de 1 para 0, significa que o let 2 começa a funcionar e 1 para de funcionar. Como 1 parou de funcionar, a sua última informação armazenada é aquela que será passada para o 2. Aqui, a última informação que ele capturou foi a entrada igual a 1. Portanto, a saída do let 2 será 1. Esse arranjo todo aqui de 2 lets e essa porta é chamada de flip-flop. Flip-flop D. E o símbolo para o flip-flop D é esse que está aqui. Onde que a gente tem esse triângulo aqui para indicar o funcionamento como se fosse na rampa de descida. Isto é, eu não preciso observar todo o intervalo de tempo. Basta observar a última informação que foi capturada. Quer dizer, eu posso simplificar isso. Eu posso observar, então, somente o momento da rampa, o momento da transição. Então, na rampa de descida, quando o clock passa de 1 para 0, eu olho o que está em D. Se D está em 1, a saída vai para 1. Então, a setinha aqui está indicando rampa e essa bolinha indica descida, indica para baixo. Então, indica rampa de descida. Rampa de descida é onde ele funciona. É onde o flip-flop funciona. Essa é a diferença fundamental, crucial, essencial entre let e flip-flop. Let funciona por nível e flip-flop a gente entende como funcionando por rampa. Aqui, a título de curiosidade, existe uma implementação alternativa
do flip-flop D. Quando temos 0 nessa linha de clock, temos 0 aqui. 0 e qualquer coisa dá 0. Quando o clock passa para 1, por um curto intervalo de tempo, essa porta 1 ainda não mudou de estado. Olha só, na condição anterior, quando o clock estava em 0, 0 aqui, só que invertido nos dá 1. Então a gente teria 0 e 1. Aí a linha de clock passa para 1. Aqui passa para 1. Enquanto essa porta não mudar de estado, nós teremos 1 e 1, resultando em 1, fazendo com que esse latch funcione. Então essa aqui é uma maneira alternativa de se implementar. E aqui nós temos, então, ativo por rampa de subida. E a representação está aqui. Rampa de subida. Da mesma forma que nós implementamos um flip-flop D, podemos também implementar um flip-flop SR. No caso, nós vamos pegar 2 LEDs SR e colocarmos em série, cujo símbolo está aqui. Agora, vamos ver o flip-flop JK. Ele é implementado através de um flip-flop SR mais essas linhas de realimentação. Essa em verde e essa em lilás. Vamos ver as operações desse flip-flop. Vamos considerar aqui 2 casos. Primeiro, vamos considerar o caso em verde. Vamos admitir que a saída Q estava em 1. Naturalmente, Q barra está em 0. E vamos colocar J0 e K em 1. Então, pela realimentação, 1, realimenta aqui. 1 e 1 nos dá 1, que está em verde. 0 que estava aqui, está aqui. 0 e 0 resulta em 0. Então, nós temos 0 para o S e 1 para o R. Estamos mandando fazer um reset. Portanto, se a gente vai resetar, a saída vai para 0. Naturalmente, Q barra vai em 1. Vamos fazer essa análise novamente, só que agora admitindo que Q estava em 0. Então, realimentando, temos 0 aqui, e 1 realimentando, temos 1 aqui. 0 e 1, 0. 1 e 0, 0. 0 e 0 significa não fazer nada. Então, se estava em 0, continua em 0. Então, o que a gente observa? J em 0, K em 1, a saída vai para 0, se já não estiver. Quando eu falar saída, sempre refere-se a Q. Vamos ver outro caso. De novo, vamos considerar que a saída estava em 0. E agora vamos colocar 1 e 0 nas entradas. Então, através da realimentação, temos 0 aqui. E o 1 está realimentando aqui. 1 e 1, 1. 0 e 0, 0. 1 no S, 0 no R, estamos mandando fazer um set. Então, a saída vai para 1. Está aqui. Vamos fazer o segundo caso agora, o que está em vermelho. 1, realimenta aqui. 0, realimenta aqui. 0 e 1, 0. 0 e 1, 0. 0 no S, 0 no R significa manter. Então, se estava em 1, continua em 1. Até agora, está igualzinho o SR. Vamos ver mais um caso. Vamos admitir agora que a saída estava em 1 e a gente colocou nas entradas 1 e 1. Se estava em 1, temos 1 aqui. Portanto, 0 aqui. 1 e 0, 0. 1 e 1, 1. 0 e 1, estamos mandando fazer o reset. Reset, a saída vai para 0. Então, observe que se a gente coloca
1 e 1 nas entradas e a saída estava em 1, ela vai para 0. Vamos fazer agora o caso em que a saída estava em 0. Então vamos reelementar 0 aqui e, naturalmente, 1 aqui. Muito bem, 1 e 1 resulta em 1. 1 e 0 resulta em 0. 1 e 0 está mandando fazer o 7, portanto a saída vai para 1. O que se observa aqui é que quando as entradas J e K estão ambas em 1, a saída, se era 1, passa para 0, se era 0, passa para 1. Ou seja, a saída muda de estado. Então, vamos montar aqui a tabela deste flip-flop. J0, K0, mantém o estado anterior, igualzinho o SR. J0, K1, torna a saída igual a 0, igualzinho o SR, onde que J faz o papel de S e K faz o papel de R. J é igual a 1 e K é igual a 0, a saída torna-se 1, também igualzinho o SR. Ou seja, esses três casos aqui são iguaizinhos ao SR. A diferença acontece para J igual a 1 e K igual a 1, que a saída vai inverter o seu estado. Se estava em 0, vai para 1. Se estava em 1, vai para 0. Vamos colocar isso numa tabela resumida. É a tabela de operação. J0, K0, o estado seguinte é o que estava antes. Ou seja, a informação é mantida. 0 e 1, estamos resetando. 1 e 0, estamos setando. E 1 e 1, estamos invertendo. Então, o Q novo é o Q antigo barrado. Essa é a tabela de operação. Vamos então, igual fizemos para os outros flip-flops, montar a tabela de transição. A tabela de transição é o que estava, o que eu quero e o que precisa ter nas entradas. Então, se a saída estava em 0 e eu quero que seja 0, eu posso pensar de duas formas. Eu quero que seja mantido. Bom, mantido significa que eu tenho que colocar J0, K0. Então, J0, K0. Seria aqui, J0, K0. Mas eu posso pensar, eu quero que vá para 0. Mesmo estando em 0, eu quero que vá para 0. Ir para 0 significa 0 e 1. 0 e 1. Ora, eu tinha acabado de falar 0, 0 funciona, 0, 1 também funciona. Então, significa que basta que J seja 1. Tanto faz o valor de K. Da mesma forma, se estava em 0 e eu quero que vá para 1, eu posso pensar de duas formas. A primeira forma é, eu quero setar. Setar está aqui, é levar para 1. Então, eu preciso de 1, 0. Seria 1, 0. Ou eu posso pensar, eu quero trocar de estado. Trocar de estado é 1 e 1. Então, se eu coloco 1 e 1 aqui, considerando o 1 e 0 que estava antes, significa que 1 e qualquer coisa, ele vai mudar de estado. A mesma coisa se aplica para as demais linhas. O símbolo para esse flip-flop JK é o mesmo do SR, apenas nós vamos mudar o nome, a identificação das linhas de entrada. Existem implementações alternativas, como essa e essa. Uma baseada no D e a outra baseada no SR, em um SR apenas, baseada no LET SR, baseada no flip-flop. Essa aqui é similar à implementação alternativa vista antes do D, ativo por rampa. Fica como exercício entender o seu funcionamento. Antes de prosseguir, vamos entender uma coisa. No símbolo de LET não existe setinha. Mesmo que eu tivesse a linha de clock aqui, não existiria a setinha. No caso do flip-flop, existe a setinha. Setinha significa rampa, no caso aqui de descida,
ou se eu não tivesse essa bolinha, seria rampa de subida. Então, flip-flop funciona por rampa e latch funciona por nível. Bom, existe um flip-flop, JK, mestre-escravo, que o funcionamento dele é uma mistura dos dois. É uma mistura de nível e rampa. Bom, durante o intervalo de tempo em que clock está em 1, com clock igual a 1, o mestre está funcionando. Invertido a 0, o escravo está inativo. Quando o clock for igual a 0, o mestre para de funcionar e o escravo se torna ativo. Vamos ver um exemplo. Para esse exemplo, vamos admitir que Q seja 0. Vamos admitir também que esse Q seja 0. Os dois estão em 0. Muito bem. O clock passa para 1. Se o clock está em 1, significa que o mestre está ativo. Mas vamos ver a realimentação. Q está em 0. Então, violeta está em 0. Portanto, o verde está em 1. Então, nós temos 1 e 0 de realimentação. Aqui, enquanto estivermos com 0, 0, 0, 0, nada acontece, porque 0 e qualquer coisa dá 0, 0 qualquer coisa também dá 0. Nesse intervalo de tempo, 1, 0. 1, 0. Ó, vamos lembrar do que a gente tinha aqui. 0 e o verde em 1. E estamos colocando nas entradas 1 e 0. Portanto, nós ficamos com 1 e 1, resultando em 1. Aqui, 0 com 0, resultando em 0. Então, estamos mandando fazer um set. Ou seja, mandando setar, mandando a saída ir para 1. A saída se torna 1. Então, não vamos esquecer isso. Esse ponto se torna 1. O tempo avança, nós vamos ter, por exemplo, isso que está aqui, 0, 0. Se a gente tem 0, 0 aqui, significa 0 e alguma coisa dá 0, 0 e alguma coisa dá 0, 0, 0 significa manter. Manter o quê? Aquele 1 que a gente colocou aqui. Logo em seguida, a gente tem 0 e 1. 0 e 1. Lembrando que a realimentação é 1 e é 0. Portanto, 0 e 1 dá 0, 0 e 1 dá 0. 0 e 0 significa não faça nada, mantenha. Da mesma forma aqui, 0, 0, como a gente já viu, vai manter. Quando acabar o período de clock em 1, isto é, quando o clock se tornar 0, 0 aqui significa que ele para de funcionar. Invertido dá 1, o escravo funciona. Portanto, o escravo vai pegar o 1 que está aqui e 0 que está aqui, vai setar e a sua saída vai para 1. Então, a sua saída vai para 1. Você pode pensar, nossa, que confusão. Realmente é confuso, porque ele não é nível e não é rampa. Só que existe uma maneira muito simples de entendê-lo. Só que antes de mostrar essa descrição mais simples, vou mostrar o símbolo dele. Pode ou não ter a setinha aqui. O importante é ter MS aqui em cima, ou ME. Mestre escravo ou Master Slave. Bom, a análise simplificada dele é o seguinte. Enquanto o clock está em 1, a gente verifica se existe alguma combinação nas entradas que vai fazer a saída mudar de estado. Se tiver pelo menos uma, a saída vai mudar. Vamos ver um exemplo que ajuda bastante. Aqui. Primeiro caso. 1 e 0. Então, significa que enquanto o clock estiver em 1, eu verifico
se existe alguma combinação das entradas que faça a saída que era 0 ir para 1. Existe? Sim. 1, 0, estou mandando para 1. Portanto, a saída vai para 1. Quando que a saída vai para 1? Na rampa de descida. Da mesma forma, no intervalo 2, enquanto o clock está em 1, existe alguma combinação das entradas que faça a saída, que é 1, ir para 0? Sim. 0, 1, 0 para o S, 1 para o R, está mandando resetar. Portanto, a saída vai para 0. Então, lembra que a saída está em 0 agora. Aqui, enquanto o clock está em 1, durante esse intervalo de tempo inteirinho, existe alguma combinação que leve a saída de 0 para 1? Sim. 1 em 1 manda trocar, 1 em 0 manda levar para 1. Portanto, quando o clock descer, a saída vai para 1. Aí você pode pensar, mas aqui tem 3 condições, ou tem 4 condições, ou tem 5 condições. Não interessa. A pergunta é, enquanto o clock está em 1, existe pelo menos uma combinação das entradas que faça a saída ir de 0 para 1? Sim. Então, a saída irá de 0 para 1 quando o sinal de clock passar para 0. Nesse próximo intervalo, enquanto o clock está em 1, existe alguma combinação que leve a saída de 1 para 0? Existe. 1 em 1 que está mandando trocar, 0 em 1 que está mandando resetar. Então, existe pelo menos um? Sim. Portanto, a saída irá para 0. Então, de novo, a pergunta é, enquanto o clock estiver em 1, existe alguma combinação das entradas que faça a saída mudar de estado? Isto é, se ela é 0 virar 1, se ela é 1 virar 0? Se a resposta for sim, a saída irá mudar de estado. Não interessa quantas condições existam aqui dentro. A pergunta é, existe pelo menos uma? Se sim, vai mudar. Vamos ver mais um flip-flop, o último deles, o flip-flop do tipo T. Observe aqui que T está ligado tanto em J quanto em K. Então, os possíveis valores de T são 0, e a gente teria J0, K0. J0, K0 significa manter. A outra possibilidade seria T igual a 1. 1 no J, 1 no K significa trocar. Ué, com isso a gente pode entender então que T seria para a gente T de troca. Então, se T está em 0, se a saída era 0, continua. Se era 1, continua. Se T está em 1, vai haver troca. Então, se era 0, passa para 1, se era 1, passa para 0. Sob a forma de tabela de operação, a gente tem aqui T igual a 0, o estado seguinte é o que era. Não muda. T igual a 1, o estado seguinte é o que estava invertido. Então, mudou. E só para completar, vamos fazer a tabela de transição. Saída está em 0, eu quero que continue 0, significa eu não quero mudança, então põe 0. Se estava em 0, eu quero que vá para 1. Ou estava em 1, eu quero que vá para 0, estou querendo mudança, põe 1. Estava em 1, eu quero que continue em 1, o que eu ponho na entrada? 0. Por quê? Porque eu não quero mudança. O símbolo do flip-flop é o que está aqui, parecido com o do T, só que a gente usa a letra T. Vamos usar T como sendo troca. T igual a 0 não troca. T igual a 1, troca. Uma forma alternativa de se obter o flip-flop T é essa que está aqui, a partir do flip-flop D. Fica como exercício entender essa operação. E aqui temos uma outra forma alternativa de implementar. Bom, feito isso, vamos fazer análise de uma coisa muito importante nos flip-flops e nos LEDs, que seria temporização. Para isso, vamos considerar aqui
um flip-flop ativo por rampa de subida. Então veja, a rampa de subida está aqui. Antes da rampa de subida, o sinal tem que estar quietinho, tem que estar estável. Ó. Ele tem que estar estável antes da rampa. E uma vez que existe a rampa, o sinal tem que ficar estável por mais um tempo. Então veja, o tempo antes do clock é o setup time, ou tempo de acomodação. Depois do clock é o hold time, ou tempo de manutenção. Então esses dois tempos são importantíssimos. E o fabricante vai te dizer esses dois tempos. Se você obedecer o tempo, o seu flip-flop vai funcionar. Se você não obedecer, é problema seu. Pode funcionar, pode não funcionar. Bom, uma vez que o flip-flop funciona, a gente vai ter um certo tempo até a saída mudar de estado. Então, demora um pouco. Esse é o chamado de tempo de propagação. Você aciona o clock na entrada, mas a saída demora um certo tempo. É o tempo de propagação. Existe também a exigência de tempo mínimo em nível baixo e nível alto do clock. Entretanto, os mais importantes são TCO, TSU e TH. Vamos ver um exemplo aqui. Por uma certa tecnologia, a gente tem TSU 35, unidade de tempo, picosegundos, por exemplo, TH 170, TCO 255. Então, tempo de acomodação, tempo de manutenção e tempo de propagação. Puxa vida, mas esse tempo de propagação, será que eu preciso saber dele? Será que eu preciso me preocupar com ele? Precisa e muito. Vamos ver um exemplo aqui que vai ilustrar bem isso. Vamos supor que eu conecte 4 flip-flops D em série, como está aqui. Então, lembrando, flip-flop é aquele que funciona na rampa. E aqui é rampa de descida. E vamos colocar um na entrada. Então, se ele funciona na rampa descida e eu aplico o sinal de clock, então este 1, depois do sinal de clock, vem para a saída. Então está aqui. Teve a rampa de descida, depois de um tempo a saída mudou. Muito bem. Se eu aplicar agora um outro pulso de clock, o que vai acontecer? Essa saída, que é 0, já está em 1. Porém, as demais continuam em 0. Essa que já está em 1, se eu aplicar o pulso de clock, ela vai mudar de estado. Então, depois de algum tempo, como está aqui, a sua saída muda de estado. Somente depois de Q1 se tornar 1, é que na aplicação de um novo pulso de clock, a saída de Q2 poderá se tornar 1. Então, vamos no começo. Vamos voltar para essa condição inicial, em que está todo mundo com a saída em 0. Todo mundo com a saída em 0. Somente este daqui tem a sua entrada em 1. Então, se a gente aplica um sinal de clock, este 1 que está na entrada vai para a saída. Só que ele demora um pouco. Bom, esse sujeito aqui recebeu o pulso de clock junto com o primeiro. Só que o que tem na entrada dele? Tem 0, porque esse aqui não reagiu ainda. Então, o que ele vai capturar? 0. Então, com um pulso de clock, esse 1 vem para cá. Com outro pulso de clock, 1 chega aqui. Com mais um pulso de clock, 1 chega aqui. Depois de 4 pulsos de clock, 1 chega aqui. Esse arranjo de 4 flip-flops que estão aqui, é chamado de registrador.
no caso particular, registrador de deslocamento. Então vamos ver a tabelinha dele. Vamos admitir inicialmente que está todo mundo em 0. Aí eu coloco 1, essa linha em azul aqui. Eu coloco 1 nessa entrada. E aplico o sinal de clock. Então, depois do primeiro pulse de clock, o Q0 se torna 1. Os outros continuam em 0. Por quê? Porque anteriormente eu tinha 0, que é essa saída, eu tinha 0 dessa saída, eu tinha 0 dessa saída e tinha 0 dessa saída. Então, no momento do clock, ou seja, no momento do primeiro clock, esse 1 tem na sua entrada 0. O 2 tem na sua entrada 0. O 3 tem na sua entrada 0. Somente esse let 0 tem alguma coisa diferente na sua entrada. Então, no pulse de clock, esse 1 passa para a saída. O 0 que estava aqui vem para essa saída. O 0 que estava aqui vem para a saída. O 0 que estava aqui vem para a saída. Como está aqui. Depois de mais um pulse de clock, estamos nessa linha em amarelo. Este 1 que permanece aqui vem para a sua saída. O 1 que estava aqui veio para a saída. O 0 que estava aqui vem para a saída. E o 0 que estava aqui vem para a saída. Então, a cada pulse de clock, o 1 desloca para o flip-flop seguinte. Vamos ver uma situação agora em que a gente não tem o valor fixo. Por exemplo, isso que está aqui. Vamos admitir também, condição inicial, que está todo mundo em 0. Vamos colocar 1 nessa entrada E. E vamos aplicar o primeiro pulse de clock. O 1 que estava aqui vem para a saída. O 0 que estava aqui vem para essa. O 0 que estava aqui vem para essa. E o 0 que estava aqui vem para essa. Depois vamos colocar 0 na entrada. 0 na entrada E. E vamos aplicar o segundo pulse de clock. No segundo pulse de clock, o 0 que está aqui é capturado e vem para a saída. Naquele mesmo momento, o 1 que estava aqui foi capturado por esse flip-flop. O 0 que estava aqui foi capturado pelo próximo. E o 0 que estava aqui, pelo próximo. Como está indicado aqui. Novamente, vamos colocar 0 nessa entrada. Mais um pulse de clock. O 0 que está na entrada vem para a saída. O que estava aqui foi capturado pelo flip-flop 1. O 1 que estava aqui foi capturado pelo 2. E o 0 que estava aqui foi capturado pelo 3. Correspondendo, então, a essa linha. Novamente, vamos colocar 1 na entrada e aplicar um pulse de clock. O 1 daqui vem para a saída. O 0 que estava aqui vem para cá. O 0 que estava aqui vem para cá, e 1 que estava aqui vem para cá. Ficando, então, nessa condição da última linha. Por isso, que esse registrador chama-se registrador de deslocamento, porque a informação fica sendo deslocada deste flip-flop 0 para o flip-flop 3. A cada pulse de clock, desloca-se uma unidade. Isso aqui é como se fosse aquela brincadeira de criança, escravos de Jó. Então, cada vez que alguém grita uma palavra-chave, o pratinho é deslocado para a criança do lado. Bom, a gente pode ter esse deslocamento ou podemos conectar de forma diferente. Saída do terceiro vai para o segundo, do segundo vem para o primeiro, do primeiro vem para o 0. Então, o deslocamento é no sentido contrário agora. Antes era do 0 para o 3, agora está sendo do 3 para o 0. Então, nós podemos ter um deslocamento à esquerda ou à direita. A gente pode juntar os dois em um só, como está aqui. Então, se a gente tiver, por exemplo, MUX ligando a de cima, isto é, com essa linha direção em 0, 0 para todo mundo. Então, a gente está ligando de cima. De cima, de cima, de cima. Significa que nós estamos fazendo um deslocamento para a esquerda, porque é do 3 para o 2, do 2 para o 1, do 1 para o 0. Se essa linha de direção for igual a 1, nós estamos pegando
entrada de baixo. Entrada de baixo. Assim, nós estamos deslocando do 0 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3. Então, estamos deslocando para a direita. Então, esse registrador de deslocamento que aqui está, pode funcionar para a esquerda ou para a direita, dependendo do valor que colocamos nessa linha de direção. Bom, vamos fazer uma pequena modificação nesse registrador. Ao invés de flip-flops convencionais, vamos usar um flip-flop com as linhas de set e clear, ou seja, com as linhas assíncronas. E vamos colocar esse arranjo que está aqui. Então, essa estrutura que aqui está serve para estabelecer o valor inicial. Vamos ver como é que funciona. Se essa linha inicial for igual a 0, nós temos 0 e qualquer coisa dando 0. Invertido dá 1. 1 não faz nada aqui, porque ele funciona por 0. Da mesma forma, 0 e qualquer coisa dá 0, invertido dá 1, não faz nada. Então, se essa linha inicial for igual a 0, é o equivalente a nada disso adicional que está aqui existir. Porém, se essa linha inicial for igual a 1, o valor que eu tiver em A, eu terei na saída. Por exemplo, se A for igual a 1, então eu terei 1 da inicial, 1 da A, 1 e 1, 1, invertido a 0. 0 atua no 7. Atuando no 7, a saída vai para 1. Este 0 que está aqui, vindo aqui embaixo, 0 e uma coisa, 0 invertido a 1, não faz nada. Se o A da entrada fosse 0, vamos ver. 0 e 1 do inicial dá 0, invertido a 1. 1 não faz nada aqui. Entretanto, 1 dessa linha com 1 da inicial, 1 e 1, 1, invertido a 0. 0 é o clear. Clear, a saída vai para 0. Então, se eu coloco 0 no Azinho, eu tenho 0 na saída. Se eu coloco 1 em Azinho, tenho 1 na saída. Vamos pegar essa estrutura e aplicar naquele registrador de deslocamento bidirecional que a gente tinha visto. Então, a gente pode fazer o que se chama de carga paralela. O valor que a gente colocar nessas entradas E, ao acionar essa linha de carga, ou seja, ao colocar ela igual a 1, o que tiver nessa linha E, vem para a saída Q. Então, E0, Q0, E1, Q1, E2, Q2, E3, Q3. Depois, nós podemos pegar essa linha carga paralela e passar ela para 0. Porque ao passar para 0, essa estrutura deixa de funcionar, assim como essa estrutura. E aí a gente pode deslocar para a esquerda ou para a direita. Então, essa estrutura que está aqui poderia ser utilizada, por exemplo, para se fazer a conversão de paralelo para serial. Então, da maneira que eu falei, carga igual a 1, os sinais que estão em E1, E2, E3, E0, E1, E2, E3, são carregados nos flip-flops. E depois podemos deslocar para a esquerda ou para a direita e monitorar a saída Q3 ou saída Q0. Então, se eu observo Q3, eu tenho o valor de E3. Se o deslocamento for para a direita, está em D2, perdão, que está no flip-flop 2, vem para o 3, do 1 vem para o 2, do 0 vem para o 1. Então, o flip-flop 3 passa a receber agora o que estava no 2. Então, a gente monitora aqui. Mais um flip-flop vai aparecer aqui o que estava no 1. Mais outro push clock, o que vai aparecer aqui o que estava no 0. Então, a gente carrega paralelamente pelo E, e ao monitorar pelo Q, a gente tem um de cada vez, a gente transformou em serial.
A gente poderia também conectar a saída Q3 lá na entrada ED. E aí, ficaríamos com um contador em anel. Porque o que está em 3 passa para o 0, depois do clock passa para o 1, depois do clock para o 2, depois do clock para o 3, no próximo clock volta para o 0 e assim sucessivamente, formando então um contador em anel. São esses dois. Recomendo agora a leitura do capítulo e a resolução dos exercícios. Em particular, no final do capítulo, tem a descrição detalhada do contador anel e da conversão paralelo-série. É isso, pessoal. Obrigado. Até mais.